Bom domingo a todos. Hoje nós temos aqui como convidada Maria Helena Cardoso e próximo domingo nós temos a Adriana Santos, que é a gerente do basquetebol feminino hoje, né, na CBB. E dia 1º de setembro a gente tem Miguel Ângelo e dia 6 lançamos o livro. Então nós estamos aí com uma agenda cheia, vamos passar para vocês aí durante a semana. Fiquem de olho em todos os... Oi, Silvia. Fica aí de olho em todos os nossos posts, porque o lançamento do filme dia 6 de setembro, vou falar várias vezes durante essa live, dia 6 de setembro, aqui, não aqui no Instagram, no site Mulheres da Sexta, www.mulheresdasexta.com.br. E agora, daqui para frente, nós vamos colocar bastante anúncios, né? De como fazer, como vocês vão entrar, como vão comprar ingresso. Nós estamos aí com a Silvia, roteirista Silvia Spolitoro, na live, Ellen Suk, e as pessoas estão chegando aqui. E... mais uma vez, meu nome é Cláudia Guedes, eu sou produtora executiva do documentário Mulheres à Sexta, não é? E Silvia Spolidoro e Ellen Suk são diretoras e roteiristas, e nós estamos muito felizes de estar lançando esse filme aí com vocês, não é? Enquanto a gente espera pela Maria Helena, eu vou repetir nossa agenda. A nossa agenda começa agora, hoje com Maria Helena, semana que vem com Adriana Santos, na próxima, não, dia 1º. Ei, Maria Helena, tudo bom? Tudo Tava bom? aqui dando a nossa agenda. Tudo bem, querida? Que prazer Tudo bem, falar com você. Que prazer, Maria Helena. Prazer é meu, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Você está me ouvindo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, estou ouvindo. Hoje aqui eu estou com duas coisas ligadas ao mesmo tempo, porque nós estamos com uma onda de calor na Califórnia, com tempestade e tudo aí, e uma ameaça de corte de energia, então a gente está bem... aí eu peguei aqui e coloquei, né, duas coisas funcionando, então se der alguma interrupção, a gente volta. Sem problema. Sem problema. Bom? Sim. Então tá bom. Então, tá boa? Oi? E você, como é que você tá aí? Bem? Tudo bem? Graças a Deus. Tá em casa, né? Com essa pandemia, estamos aqui de plantão. Sim. Todo mundo, né? A gente fica aí de plantão, de quarentena, de tomar cuidado com todas as, né? Com todas as saídas por aí, enfim. Precisa tomar cuidado. O povo não toma muito cuidado, mas precisa, né? Exatamente, precisa. O povo brasileiro é meio indisciplinado, viu? Sim, com certeza. Bom, hoje então, né, começando aqui oficialmente, nós temos uma live com a Maria Helena Cardoso. É um prazer conversar com você, é uma honra. Eu sou sua fã, né, número 1 de carteirinha. Né? E aí, para as pessoas que não sabem, as pessoas que estão entrando pela primeira vez aí na nossa live e não leram um livro ainda, né? Maria Helena, são 50 anos dedicados ao basquetebol feminino. Desde 50, 30, Maria Helena atuou como técnica. Foi a primeira mulher a comandar a seleção brasileira. Foi a primeira mulher a dirigir uma equipe internacional na Espanha, né? A única bicampeã como atleta e como técnica, né? Como atleta, bicampeã pan-americana em 1971, 1991 como técnica. E é um prazer receber você. E eu gostaria muito que você pudesse contar para a gente, né, um pouquinho aí como é que foi essa paixão pelo basquete, como surgiu, né, um pouquinho da sua história, por favor. Bom, a minha paixão pelo basquete, toda vez eu comento que eu acho que minhas irmãs, quando eu nasci, elas devem ter colocado uma bola de basquete dentro do meu berço.
porque elas jogavam basquete. Eu sou de Descalvado, uma pequena cidade do estado de São Paulo, mas nessa cidade deu duas jogadoras para a seleção brasileira, que é a minha irmã, que jogou antes de mim. A minha primeira seleção como jogadora foi a última da minha irmã. Então eu tinha em casa três irmãs, quatro irmãs que jogavam basquete. E elas viviam nisso de treinar e vir do treino e tal quando eu nasci. E eu não tenho bem certeza, mas eu acredito que elas puseram a bola ali na minha cesta. E pelo que eu estava até lendo, o basquetebol veio para o Brasil, né? A primeira participação, primeira vinda, de acordo com o seu livro lá, foi em 1940, né? E eu nasci em 1940, eu vim com basquetebol. Então, se me perguntar desde quando, desde que o basquete veio para o Brasil, né? Desde que o basquete veio para o Brasil, exatamente. Isso. A minha irmã foi convocada, foi para a seleção brasileira, a Cida, né? Maria Aparecida Cardoso, foi pivô titular da seleção, e ela jogava no Pinheiros, em São Paulo. Eu estudava em Descalvado, era menina ainda, quando comecei a jogar, tinha 13 anos. A primeira competição que eu fui participar, eu fui jogando por uma cidade vizinha de Descalvado, que é São Carlos, que é até a cidade do Nenê, né? Eu fui jogar por São Carlos os Jogos Abertos em Piracicaba. Eu tinha 15 anos na época. Daí para frente, eu já fui convocada para a seleção brasileira, eu fui pela primeira vez na seleção brasileira. E eu fui com 16 anos. Foi a primeira vez que eu fui para a seleção brasileira. Uhum. E aí joguei durante 16 anos na seleção brasileira. E depois disso eu parei e estudei educação física, fiz pedagogia escolar, especialização em basquete. E aí comecei a trabalhar como professora de educação física. E de professor de educação física, eu tinha lá minha equipe que participava dos jogos estudantis, e daí que foi que eu entrei para a carreira de técnica. Sim. E como que foi essa transição, Marilena? Quando você jogava lá, você já pensava em ser técnica? Não pensava. Eu era professor de educação física, então eu tinha que trabalhar como técnica nas competições escolares, mas não era só de basquetebol, né? Tinha atletismo, tinha voleibol, tinha handebol. Então, eu trabalhava sempre como professora. E mesmo quando eu passei a ser técnica da equipe lá de Piracicaba, que era da própria universidade onde eu estudava educação física, eu já era professora primária, eu trabalhava na escola primária, como professora primária. Então, do atleta, então a maneira, a filosofia de vida, a filosofia de trabalho vem desse período que eu era jogadora, porque foi quando eu era professora formada, que eu só saí da minha casa quando eu era professora, quando eu me formei professora. Aí fui para Piracicaba. Então aí eu comecei a trabalhar, já trabalhava no parque infantil em Piracicaba como professora de todos os esportes, com menino e menina. E foi uma coisa assim, eu adoro esporte, não só basquete, eu gosto de todos os esportes. E a minha dedicação maior ao basquete foi exatamente por influência das minhas irmãs, principalmente a minha irmã Cida, porque ela, inclusive, me levou para jogar no Pinheiros, em São Paulo. E eu saía de Descalvado, viajava 6 horas de trem todo final de semana para ir treinar no Pinheiros. Porque ela jogava lá. Então, eu joguei 2 anos ali no Pinheiros. Dali já fui para Piracicaba e fiquei quase a minha vida toda em Piracicaba. Como jogadora, minha vida toda em Piracicaba. Isso, foi muito assim, já da família, a influência da família. Meu pai foi esportista, minha mãe foi esportista, apesar de que depois eles tinham uma equipe em casa, né? Então, esse trabalho de equipe que eu aprendi com a minha família, porque a gente tinha lá que
que se cooperar, ter disciplina, trabalhar. Nós somos 9 mulheres e um homem na minha família. Então, éramos 10 em casa. Meu irmão jogava futebol, 4 irmãos jogavam basquete. Então, tinha uma equipe dentro de casa. Daí, essa preferência de ir para o esporte coletivo, eu acho. Sim. Né? Não porque eu poderia ter ido para qualquer outro esporte, que eu gosto de todos. Mas a influência da família no esporte coletivo foi fundamental. Sim. E você começou como técnica na Unimep? Na Unimep, em Piracicaba. E isso foi no ano de 76, mais ou menos. E eu era professora de educação física na cidade, num colégio da cidade. E a Heleninha era professora de educação física também na cidade, em outro colégio. E a gente jogava uma contra a outra nas partidas do colegial, né, da cidade. E daí surgiu essa de uma possibilidade da Unimep, que queria montar uma equipe e nos convidou para trabalhar como técnica. De início, a Heleninha foi ser a técnica do adulto e eu trabalhava na base, com as categorias menores. Sim. Depois é que a gente trocou, que ela gostava mais da base e não tinha muita paciência com a categoria adulta. Mas a gente sempre trabalhou junto. Desde que nós começamos a trabalhar de técnica, nós trabalhamos juntos. E, na verdade, a gente acabou se completando a nível de profissional, porque a Heleninha era armadora, né? E cuidava ali daquela parte de preparação de armaduras de jogadora 1 e 2. E eu, como era ala pivô, eu cuidava da preparação das outras. No fim, a gente se revezava, cada uma fazia um pouco. A gente foi introduzindo aos poucos o preparador físico, depois o psicólogo, porque antes não tinha nada disso, né? A gente achava que era muito importante de ter uma equipe de trabalho, porque um trabalho bem feito você não consegue fazer sozinho. Você tem que ter um grupo que te ajude, te apoie, porque várias cabeças pensando, a coisa funciona melhor. Tanto é que eu sempre digo que, na verdade, no final, eu é que acabei levando os louros, vamos dizer assim, do trabalho que a gente fazia. Mas era uma equipe que trabalhava junto, né? E que deu toda essa condição da gente poder chegar onde chegou. E mesmo porque a gente procurou, depois que parou de jogar, de estudar bastante, né, para poder se tornar técnica mesmo de primeira linha, vamos dizer assim. Sim. Porque quando eu estava preparando o livro, né, e essa era a próxima pergunta para você, assim, quando eu estava preparando o livro, suas companheiras de quadra, né, e as pessoas que jogaram com você e que viram, né, você depois como técnica e tudo, sempre falaram da sua inteligência em quadra. Né? Você sempre foi uma jogadora muito inteligente, uma jogadora que sempre estudou muito, e depois uma técnica também que sempre estudou muito. Né? Olha, como é que foi essa preparação para a técnica? Primeiro, eu não sei se o senhor era inteligente. O que eu era e sou, eu era apaixonada. A diferença maior é isso. Quando você é apaixonado, quando você ama uma coisa que você faz, você vai a fundo para fazer o melhor, né? E eu digo para você, eu tive a felicidade de encontrar uma pessoa que foi minha assistente o tempo todo, que completava o meu trabalho. Porque a Heleninha tinha muito visão de comando, de quadra, de armação de jogo. E eu tinha mais jeito para algumas coisas e ela para outras. Então, isso aí foi dando certo. Agora, é lógico que desde o início, já que nós começamos a trabalhar junto, a gente foi buscar, né? Ensinamentos. Então, nós fomos várias vezes para os Estados Unidos, por nossa conta, para estudar, para ir participar das clínicas do NCAA, para poder aprender mais, né? E nos condicionar melhor para poder dirigir uma equipe de primeira categoria, né? Fomos para a Espanha, para a Itália, fomos a 4 Olimpíadas por nossa conta, assistia a Olimpíada, comprava todos os jogos de basquete, ia lá de manhã para ver se conseguia entrar em algum treinamento dos técnicos olímpicos, dos Pan-Americanos e Olimpíadas.
Então a gente buscou. Eu acho que você, quando você quer uma coisa, você tem que fazer acontecer, né? Você não pode ficar esperando, porque até eu contava sempre para as jogadoras a história da deusa da oportunidade, né? Que a deusa da oportunidade é uma pessoa assim lindíssima que passa na vida da gente de vez em quando. Quando ela passa, você tem que agarrar, você tem que estar preparado para poder agarrar. Porque se você deixar ela passar, essa deusa da oportunidade, ela tem um tufo de cabelo só na frente. Então, quando ela passa, você agarra ela pela frente ou ela vai embora e você não tem mais nada, né? As meninas todas conhecem essas histórias, porque a gente contava muito essas histórias para as jogadoras, né? Porque é isso mesmo na vida. Então, se você quer uma coisa, você tem que se preparar. Um dia a oportunidade vem, para todo mundo vem. Né? E você estando preparada e você trabalhando honestamente, aí você tem um Deus que está vendo o seu trabalho, está te seguindo, está te dando a oportunidade, vai te dar uma oportunidade. Todos nós temos. Agora, você tem que estar preparado a hora que essa oportunidade surgir na sua vida. Sim. E existia, conversando com a Leninha outro dia, ela me contou que vocês acabavam indo para treinamentos assim de técnicos masculino, porque existia uma diferença entre o treinamento feminino e o masculino. Enorme. A gente ia nós fomos 2 vezes nos Estados Unidos e fomos direto para o WNBA, não, WNBA não, a NCAA do feminino. Mas as clínicas da NCAA do feminino era tudo de high school. Valia bastante para a Heleninha, para as categorias de base e tudo, mas para você estar numa equipe de primeira, de ponta, você tinha que ter mais capacidade, mais competência técnica, tática, né, para a coisa. Então, várias vezes a gente mudava, a gente conversando com as técnicas lá, elas mesmo ajeitaram para nós, a gente mudou de uma cidade para outra para fazer as clínicas do masculino, fazia do feminino e a do masculino junto, porque eu era muito fã demais do Bob Knight, então eu gostava de assistir as clínicas dele. Nossa, lá em Porto Rico, que eu fui assistir o Pan-Americano em Porto Rico, fui assistir todos os treinos dele. Tinha amizade com um técnico colombiano que ficou 1 ano com o Bob Knight lá estudando, e ele me mandava, na época eu trocava cartas com ele, porque não tinha essa facilidade que hoje nós temos de internet. Aí você está aí nos Estados Unidos, eu estou aqui, nós estamos conversando. Então, naquele meu tempo, nós não tínhamos isso, né? Essa facilidade toda. Então, a gente procurou todos os meios, né? Então, a gente foi, sim. Algumas vezes a gente trocou de clínica, saiu da clínica do feminino, porque era de high school, não que não fossem boas, mas não era aquele nosso objetivo quando nós fomos lá. E aí passamos para fazer a clínica do masculino. E eu acho que isso aí competência, o basquetebol é um só, né? Tem tecnicamente e taticamente, tanto faz o masculino como o feminino. Você tem que aprender mesmo a forma de jogar. E você adapta depois, né, para o lado do feminino, que era o caso. Né? Sim. E só as enterradas não dava, naquela época não dava para a gente ficar lá sabendo como é que eles treinavam para fazer enterrada, porque as meninas não conseguiam, né? Hoje já estão conseguindo, né? E você acha, eu gostaria só de fazer um agradecimento, que tem muitas jogadoras suas aí que estão na live, que estão mandando recados para você, para a Dona, para a Doninha, Paula está aí, a Branca está aí, não é? A Cleide de Leone está aí, que é uma pessoa que segue, né, o basquete feminino no Brasil, né? Então, assim, a gente está agradecendo vocês por estarem aqui conversando, assistindo, né, uma conversa minha com a Maria Helena. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês gostariam que a Maria Helena respondesse, vocês podem mandar e a gente pergunta. Mas a minha curiosidade da diferença, né, do masculino para o feminino
é porque o basquetebol, quando começa no Brasil a ser jogado por mulheres, as mulheres jogavam com os homens, né? E a Hortência fala muito isso, né? De ter... Ó, a Paula está me lembrando que a Lê está aí, a Vânia Erlandes, a Lu... Eu não consigo ver todo mundo. Muito legal. Muito rápido os comentários. É muito legal. Muito Fala legal. para elas que eu estou morrendo de saudade delas. Todas. Isso aí, tá todo mundo, depois desse Covid aí, fazer uma viagem. Vamos fazer um encontro. A Campinas, fazer um super encontro, né? Eu adoraria. Nossa, isso é muito bom. A gente pode fazer um lançamento do filme aí em Campinas, juntar todo mundo, assim, ó. Com todo prazer, com todo prazer. Com todo prazer. Então, o filme vai ser lançado dia 6, viu, Marilene? Ah, sim? 6 de setembro. Legal. No site do Mulheres Assista, né? Mas vou voltar à nossa conversa. Quando eu perguntei se existia uma diferença, porque a equipe de vocês, né, tanto a equipe de 71, tanto quanto a equipe também de 65, que foi jogar contra a Tchecoslováquia, quando vocês foram jogar contra a Tchecoslováquia e tudo para conseguir esse lugar nas Olimpíadas, o que destacava, né, na equipe de vocês era a jogada técnica, né, a tática, a inteligência, não era tamanho, não era força. Não é? Porque desde essa época a seleção treinava contra os meninos, né, masculino. E foi aquilo que ajudou a equipe de 71 a crescer. Tanto é que eu também, quando técnica, eu sempre treinei contra equipes masculinas. Porque aqui no Brasil não teria nenhuma sparring brasileira para jogar com uma seleção brasileira feminina. Então a gente treinava sempre contra os juvenis masculinos, que era para poder as meninas terem que fazer um esforço assim maior, né, e ir se superando no dia a dia do treinamento para poder melhorar a condição individual de cada uma e a condição tática da equipe também. E assim, como foi para você ser a primeira mulher a ser técnica da seleção brasileira? Olha, lógico que eu fiquei muito feliz, né, de ter sido escolhida, apesar de que eu nunca trabalhei pensando em chegar um dia à seleção brasileira. Eu pensava quando jogava assim. Eu sempre sonhava de jogar um dia na seleção brasileira. Mas para ser técnica da seleção, eu achei que eu nunca seria, porque nosso país é machista, o nosso país sempre a mulher, para poder, vamos dizer assim, vingar no seu trabalho, ela tem que matar um leão por dia, né? E ainda não dá, porque um leão que é o masculino mata. A gente tem que matar mais de um leão, porque todas as vezes a mulher ela é questionada, né, contra a sua competência. Mas, infelizmente, houve alguma briga política lá, não sei o que aconteceu, mas sei que a mulher do presidente da confederação, na época, era fã do basquete feminino, e ela deu, vamos dizer, o parecer dela para o marido, e o marido lançou. Aliás, eu fiquei sabendo que eu era técnica da seleção por um repórter. Eu estava na minha casa, foi no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Ele tocou o telefone, era um repórter conhecido meu, amigo meu, e ele falou assim: eu estou falando com a nova técnica da seleção. Eu falei assim: você está brincando, que brincadeira é essa? Ele falou: não, o presidente da confederação acabou de dizer que você é a nova técnica. Eu até brinquei com ele, falei: mas ele perguntou se eu quero? Porque eu fiquei sabendo pelo repórter, né? Depois que o repórter ligou, aí uma hora depois o presidente da confederação me ligou. E aí eu falei para ele: não, tudo bem, eu vou, mas eu quero ir ao Rio, eu vou falar com o senhor, vamos sentar numa mesa, vamos fazer um planejamento. Antes disso, eu não posso dizer que vou aceitar, vai depender do senhor também aceitar. E a única condição que eu coloquei, quando eu fui lá, é de que eu gostaria de ir com a minha comissão técnica. Assistente, preparador, fisioterapeuta, tudo da minha equipe. Por quê? Porque eu vivi muito na seleção brasileira como jogadora. Então eu fui, vamos dizer assim,
Eu presenciei, foi comigo, muitas vezes, eu presenciei assistentes técnicos tentando, que estavam com os técnicos da seleção, eu jogadora, assistente estando com o técnico lá, que o técnico o convidou e vinha no nosso ouvido criticar o técnico para querer pegar o lugar dele, para ele sair, ele subir. Então, essas coisas eu tinha já vivido como jogadora. E ninguém me falou, eu vivi isso. Então, a primeira coisa, eu vou com quem eu confio. Então, eu quero a minha comissão técnica, porque eu sei que o meu trabalho não é só meu. O meu trabalho é da comissão técnica. Se estão me convidando para ir para a seleção brasileira, eu preciso de que eles estejam juntos, porque eles completam o meu trabalho. Sim. Aí ele falou, não, perfeitamente, sem problema nenhum. E aí eu aceitei, mas o começo foi assim, meio engraçado. Uhum. E nesse começo, como é que foi como que você foi buscando as jogadoras? Você já tinha a equipe de... Não, eu comecei a trabalhar com técnica, eu e a Heleninha, de início a Heleninha técnica, em 76. Eu fui para a seleção brasileira em 86. Então, eu já trabalhava há 10 anos com o basquetebol. Em 76, quando a Unimap resolveu montar a equipe e convidou a gente para trabalhar com comissão técnica, eu fui a Porto Rico nesse Pan-Americano para ver as jogadoras brasileiras lá, a atuação. E eu tinha uma jogadora que já jogava comigo, que foi a Porto Rico, que era a Marina Jurado. Então, eu fui para ver a Marina e lá eu tive mais contato com outras. Aí a gente conversou depois, quando voltamos com a Paula, com a Branca, com a Vânia Teixeira, e aí elas foram para Piracicaba. Aí sim, que a Unimap formou uma equipe muito forte para disputar os títulos. E aí, 10 anos depois é que eu fui para a seleção. Quer dizer, eu já estava trabalhando na Unimap por 10 anos, Unimap, depois BCN, Unimap, né? Uhum. Então, demorou 10 anos. E eu trabalhei muito antes em categorias de base, né? Eu trabalhei uns 3 anos na base, depois que eu troquei, que a Heleninha foi para a base e eu fui para adulto e juvenil. E aí você levou parte dessa equipe para a seleção brasileira, e foi essa equipe que você começou a trabalhar desde 86 para chegar nos resultados de 91 Não, nessa equipe não. Eu tinha jogadoras de outras equipes, né? Tinha mais jogadoras que a seleção brasileira é formada das melhores, né? Do ranking nacional. Uhum. E desse ranking nacional, algumas jogadoras eram da minha equipe, outras não. A Hortência nunca foi da minha equipe, a não ser quando foi aqui na Ponte Preta, que a Hortência trabalhou comigo. Mas antes, nesses 10 anos, era a Paula, né? A Vânia Teixeira, a Branca, a Ruth, e fomos trazendo. E a gente trabalhava muito com categorias de base, então a gente trouxe bastante meninas na base, né? E nessa época, já tinham jogadores saindo do Brasil? Foi difícil você colocar todo mundo? Não era assim tão habitual essa ida de jogadora para fora, não. Eu me lembro que na época, acho que a Paula e a Hortência tiveram convite. A Paula tinha ido para a Espanha. Nessa época, a Paula estava na Espanha. Até eu estive lá visitando o período que ela ficou na Espanha, porque a Espanha, a temporada era diferente da nossa, então jogava lá, depois vinha jogar aqui também. Mas não era assim habitual e nem tinha a WNBA ainda. Uhum. Então, não... mas as pessoas iam muito para a Espanha, né? Você foi para a Espanha como técnica, né? Mas só voltando aqui. Então, porque o que eu gostaria de passar, Marilena, é que você teve uma oportunidade que os técnicos de hoje não vão ter, né? Você pegou uma equipe, você cresceu essa equipe, e você fez essa equipe ir pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, que foi uma conquista que a sua equipe de 65 proporcionou às suas jogadoras, não Sim, foi. Então, como foi essa preparação da seleção para ir para os Jogos Olímpicos?
Bom, eu entrei em 86 e a gente só conseguiu também ir para os Jogos Olímpicos em 92. Quer dizer, nós trabalhamos durante 6 anos na seleção, procurando, tivemos muitas dificuldades anteriormente e não tinha intercâmbio internacional, então eu não tinha subsídios para poder preparar a equipe contra os adversários que a gente ia ter. Então, era tudo muito difícil, né, de você trabalhar. E também que as meninas eram novas, eram meninas, na época, em 86, a Paula tinha 22 anos, 21 anos, por aí, elas eram novas. Então, não era uma equipe que estava preparada, assim, tinha que fazer, ir preparando e ir montando o plantel todo, mas sempre na primeira ida, a gente já viu que, já em 86, quando nós fomos jogar um video game na Rússia, a gente assustou o mundo, porque a Rússia não conhecia o basquete feminino brasileiro. E a gente jogou de igual para igual lá na Rússia, né? Mas, depois das dificuldades, a gente ficou, por exemplo, na Europa, fazendo uma turnê lá, porque a confederação, se a gente voltasse do videogame, não tinha dinheiro para voltar para o Mundial. Então, eles arrumaram os jogos pela Europa, para a gente ficar pela Europa durante um mês, para depois ir para o Mundial. Só que nesse um mês, nossa senhora, fizemos jogos terríveis. Você viajava 800 quilômetros para jogar, jogava e voltava, ia para outro lugar, jogava, foi gastando, a equipe não tinha tempo para treinar, de tantos jogos, só jogo. Quando nós chegamos no Mundial, a equipe estava acabada. Nós viajamos, nós ficamos indo para o Mundial, nós ficamos 7 horas de espera no aeroporto de Düsseldorf para poder ir depois para a Rússia, e não tinha voo, sabe, as coisas da confederação que eles não tinham dinheiro para fazer as coisas. Então, pegavam os voos mais baratos, que era aquele voo pinga-pinga, pegavam, sabe, a gente ficava, era muito difícil para poder fazer o basquetebol. Hoje eu acho que a coisa está, apesar de todas as dificuldades de hoje, ela está diferente do nosso tempo. A gente tinha muita dificuldade, eu fui as concentrações, para a gente poder levar as jogadoras para hotéis, para ficar concentrada, eu ia falar com os prefeitos das cidades para receber a seleção, para poder... então, nós fomos para Águas de São Pedro, nós fomos para o Guarujá, para Santos, para Caxambu, que eu ia falar com o prefeito. Eu batia lá e, olha, eu estou com a seleção, eu queria trazer aqui para treinar, fomos para Piracicaba, fomos para vários lugares que a gente ia, sempre eram as prefeituras recebendo a seleção para poder treinar. Sim. Então, a dificuldade era grande, né? Então, nós tivemos esses percalços por meio do caminho. Por quê? Porque você não tinha condições de fazer preparação como tinha que ser feito. Então, a gente teve alguns dissabores, mas valendo a pena, porque você tem que acreditar, né? E quando foi nos Jogos da Malásia, quando foi em 88, que nós não conseguimos classificar para a Olimpíada, no pré-olímpico de lá, eu falei para as meninas que eu tinha certeza que elas iam. Que eu podia não ser mais a técnica, mas que elas iam. Desculpa. Porque a equipe estava já amadurecida, estava amadurecendo, sabe? Você vê o crescimento, você vê que aquela equipe vai, né? E eu tinha certeza que a equipe ia para o topo do mundo. E isso, graças a Deus, aconteceu. Por quê? Porque eu tive o privilégio de, na minha vida, eu acho que Deus olhou para mim e falou assim, olha, para essa daí nós vamos dar tudo. Então, na minha geração de jogadora, eu fui parte de uma seleção de talentos, né? A seleção de 71 tinha 10, 12 jogadoras talentos. E a seleção que eu fui técnica também era cheia de talentos e ainda encabeçadas pela Paula e pela Hortência. Quer dizer, eu fui privilegiada na minha vida de basquete. Sim. E agora, pegando uma coisa da Paula e Hortência, né? Porque
são dois grandes ídolos do Dá basquete. licença, tomar uma aguinha, que estou com a garganta também. Paulo e Hortência são dois ídolos, né, do basquetebol feminino no Brasil. Sem dúvida, né? eternos. Eternos, né? E você viu essas meninas, né, crescendo dentro do basquete. Sim. Porque, mesmo que a Hortência não tenha sido a sua jogadora até chegar na Ponte Preta, mas você viu a Hortência em quadra, rivalidade grande, né? Jogava contra, tinha que... Nossa, quando ela fazia 20 pontos, a gente achou que a Nádia marcou bem. Quando a gente conseguia fazer que ela fizesse só 20. Sim. E tem jogadoras muito importantes também, né? Como a Marta Sobral, a Blanca. E era uma equipe, né, que a gente via que tinha uma comunicação entre elas muito grande. Como é que é, Maria Helena, construir esse espaço em que você recebe dois ídolos, né, mas tem jogadoras de tamanha importância, não, talvez não com a mesma visibilidade, mas com a mesma habilidade, com a mesma competência. Como foi construir essa equipe? Bom, essa pergunta de como é que foi o trabalho com a Paula e com a Hortência é uma pergunta que eu respondo quase em todas as entrevistas que eu dou. E eu sempre digo o seguinte, que trabalhar com a Paula e com a Hortência é a coisa mais fácil do mundo, porque elas são profissionais de primeira linha. Não eram craques de primeira linha, elas eram pessoas e profissionais de primeira linha. Que tem super responsáveis pelo que faziam, então é lógico que você tinha que colocá-los, é difícil você ter uma equipe. E a partir de 87, quando eu fui nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, e que nós ficamos em segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos, o primeiro tempo nós estávamos ganhando e depois perdemos. Eu fui à conferência de imprensa e a técnica falou que conseguiu ganhar do Brasil porque ela viu que o Brasil se apoiava em duas pilastras, que era Paula e Hortência. Ela neutralizou as duas, ela ganhou o campeonato. Então, aquilo me deu um insight e eu disse, peraí, precisamos aumentar a altura da equipe. Uhum. Por quê? Porque a Paula e a Hortência, nós jogávamos o Mundial, o Pré-Olímpico, elas eram marcadas por jogadoras de 1,90 m. E elas tinham 1,74 m. Quer dizer, então elas tinham que fazer um esforço tremendo, né? Para poder se livrar da marcadora. Tá? E as nossas pivôs eram baixas. A média de altura da seleção era muito baixa. Era 1,78 m. A gente tinha que elevar aquela altura da seleção e dar condições a outras jogadoras também de poder fazer parte mais efetiva da equipe, né? Uhum. E aí que apareceram outras jogadoras, inclusive depois a Janete, a Vânia Hernandes. Depois, mais para frente, que nem chegou a ser comigo, depois da Olimpíada de Barcelona, veio a Alessandra, quer dizer, que daí a equipe ficou num nível... Tinha a Zezé também, alta, a Joyce, mas a gente ia colocando... procurei colocar mais jogadoras altas na equipe para poder melhorar e também... fazer um trabalho mais de equipe, não ficar só o jogo apoiado na Paula e na Hortência. Porque aqui na América do Sul, tudo bem, mas a nível internacional era preciso de que outras jogadoras viessem para ajudar o trabalho delas, até para proporcionar a elas a possibilidade do trabalho delas aparecer. Então, o que eu sempre digo é o seguinte... No céu tem milhões de estrelas, mas tem umas que brilham mais que as outras, naturalmente, né? Pela própria condição de cada uma delas. Uhum. Mas era preciso de arrumar algumas estrelas de mais grandeza para o Brasil chegar aonde chegou. Sim. E hoje em dia, Maria Helena, a gente vê assim, né, o basquetebol na primeira página do Estadão, a gente fica assim, oh meu Deus, eles redescobriram, né, o basquetebol feminino. E aí eu pergunto para você, assim, a gente acabou também de ver a notícia essa semana, né, daquela toda a
a retrospectiva que eles fizeram dos jogos do interior de São Paulo, e aí a equipe do Ponte Preta, que, né, falaram tão bonito, né? Mas aí o pessoal de Piracicaba ficou bem nervoso. Ah, mas o pessoal do 15 de Piracicaba também teve tantos títulos. Aí o pessoal de Sorocaba, mas o pessoal de Sorocaba também teve tantos títulos e tal, né? Eu assisti a todos os jogos do Ponte Preta, né? Eu morava em Campinas na época e eu vi quase todos, se não dizer todos os jogos. Você foi técnica, né, da seleção, mas também você foi técnica dessas equipes, né, do interior de São Paulo. Qual que foi a equipe mais marcante para você e por quê? Olha, eu acho que cada uma teve o seu momento. Cada equipe teve o seu momento e a sua... aquela época que eu era de Piracicaba, da Unimep, depois BCN Unimep, o 15 de novembro, quando eu jogava. Quando a gente jogava no 15, nossa, era um espetáculo na cidade. Tinha aquele torneio das estrelas, aquele torneio, 6 horas da tarde, fechava o ginásio porque não cabia mais gente, tinha fila que ia até o centro da cidade. Quer dizer, era espetacular já naquela época que a gente jogava. Então, depois que veio a época da Paula e da Hortência, a Paula era lá comigo na Unimep e a Hortência era de Sorocaba, a imprensa, né, lançou o desafio Paula contra Hortência, que até às vezes as meninas até não gostavam, pô, vão jogar só as duas, eles não falam da gente, quer dizer, as coisas aconteciam. Mas até foi bom para o basquete. Por quê? Porque chamou a atenção do público e aquela rivalidade fez com que os ginásios estivessem lotados. Se você for na Federação Paulista de Basquete, eles têm uma foto lá do final do campeonato no Ibirapuera, uma coisa espetacular, cheia de gente, né? Ia de Piracicaba, iam 70, 80 ônibus de torcedores para o Ibirapuera. Então, eu acho que eu não tenho uma que eu posso falar. Lógico que, vamos dizer assim, profissionalmente, a minha ida para a seleção, os Jogos Pan-Americanos de Cuba, não passou todos os limites, entendeu? Mas profissionalmente, agora, a nível de coração, de emoção, como é que eu posso esquecer aquele tempo da Ponte Preta, que a gente fazia o Campeonato do Mundo, o tempo do BCN em Osasco, que a gente também ganhou o Campeonato do Mundo de clubes, quer dizer, cada equipe teve o seu momento, a sua emoção, e para quem gosta, para quem vive aquilo, todos eles, não tenho a dizer para você, profissionalmente, para mim, os Jogos Pan-Americanos de Cuba. Mas a nível de coração, de emoção, Piracicaba, Osasco, Ponte Preta, o Vasco, que a gente ficou 3 anos no Vasco, ganhamos também muitos títulos, sul-americano de clubes, tudo. Eu acho que cada um teve o seu momento. Eu adorei todos que eu passei, porque eu fui feliz em todos, com todas as dificuldades que a gente tinha, mas uma coisa que eu sempre falo, a coisa mais deliciosa era olhar o olhar das meninas quando a gente ficava campeão. Então, aquilo dava uma alegria total, né? Era a mesma coisa que eu tivesse parido um filho ali, sabe? Que estava campeão e o olhar delas. E também quando você está lá fora, que toca o hino brasileiro, e você está... Aquilo é muito emocionante, são os momentos que marcaram, não existiu um momento. E me diz uma coisa, você teve essa mesma emoção na Espanha? Eu também, é outro momento diferente. Nós fomos para a Espanha, para um lugar completamente desconhecido, que a gente fomos mesmo para... Eu tinha propostas para ficar aqui no Brasil, ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava na Espanha. E, inclusive, ele fala, mas não me conformo, quanto você vai ganhar lá? Eu te dou 3 vezes para você ficar aqui. Mas eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu já estava cansada daquela coisa sempre igual aqui, sabe? Aquela luta para a gente conseguir. Eu queria conhecer outra cultura, outros campeonatos, para ver se era a mesma coisa. E foi muito importante. Eu fui para uma equipe pequena, uma cidade pequena, uma equipe que estava entrando na primeira divisão, vindo da segunda divisão,
ela tinha entrado no ano anterior e tinha caído novamente. Ela caiu e daí voltou. No que voltou, a proposta foi: queremos nos manter, não queremos cair mais para a primeira, para a segunda. Então, a meta daquela equipe era muito pequena. Era para se manter na equipe, na divisão. Então, a gente não foi assim, aquela super equipe que você tem a responsabilidade de ser campeão, sabe? E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. A Heleninha montou todas as equipes de base, que no clube não tinha. Ela foi nas escolas da cidade lá para buscar a criançada para poder montar as escolinhas. Fizemos o torneio de las Estrelitas, lá na Espanha, com as meninas todas da coisa. Foi maravilhoso, o ginásio lotado das famílias, das crianças. Foi muito bonito. E no adulto, a gente chegou na semifinal. Para uma equipe que não queria cair, a gente jogou a semifinal contra a equipe que foi campeã. E ganhamos um jogo em casa, perdemos de 2-1. Quer dizer, foi muito lindo o trabalho também, né? Tanto é que a gente foi para lá para ficar um ano, acabamos ficando 2. Eles vieram aqui, a gente veio embora para não queria voltar mais, eles vieram aqui buscar a gente de novo, que queria que a gente voltasse. Foi tudo muito bom. Então, a gente foi feliz em todos os lugares. Tanto é que hoje, desculpa, Cláudia, tanto é que hoje, você vê, eu sou cidadã da minha cidade natal, que é Descalvado. Eu sou cidadã piracicabana, sou cidadã osasquense, sou cidadã campineira. Então, por todos os lugares que a gente foi trabalhar, a gente deixou uma marca, né? Tanto é que a gente ganhou esse título de cidadã, que a gente se orgulha disso, é sinal de que a gente não passou em branco nessas cidades. Sim. E esse trabalho de base é muito importante, né? E você tem falado isso várias vezes, em quase todas as entrevistas que eu li sobre você, que eu tenho visto as lives com você, você tem sempre falado bastante sobre esse trabalho de base. E o que eu queria pedir para você, se você quiser, obviamente, se você poderia compartilhar conosco o projeto que você fez para levar o basquetebol, popularizar o basquetebol, trazer o basquetebol de volta, né, para o campo da visibilidade. Não é que as meninas não estejam ganhando, porque as meninas acabaram de ganhar o Pan-Americano, né? Elas não foram classificadas nas Olimpíadas, mas daí a gente não pode negar que tem uma história, né, de campeãs aí. Então, mas a gente não está tendo essa visibilidade. E aí eu queria pedir para você, porque o seu projeto é muito bonito. Você falou dele para mim várias vezes. Eu acho assim, Cláudia, que para você poder ter quantidade, para você ter qualidade, você tem que ter quantidade. Uhum. E você vê hoje os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, o técnico da seleção americana escolher as 12 jogadoras para ir para uma Olimpíada, para um Mundial, ele tem 5.000 jogadoras na lista dele para escolher 12. O técnico brasileiro escolher 12, ele tem que catar as 12. Nós não temos quantidade de jogadores. Então, fala, nunca mais vai aparecer outra Paula Hortência, nunca mais vai aparecer outra Heleninha, Norminha, Nilson. Não vai mesmo, porque se você não trabalhar, você não tiver categorias de base. E nós tivemos muitos momentos na vida que nós podíamos ter aproveitado para fazer isso. O Mundial de 71, depois teve aqui o Mundial de 83, que as meninas foram, depois ela foi campeão pan-americano, foi campeão do mundo, e não se aproveitou esses momentos para massificar no país todo. A gente fica sempre parado na política do esporte brasileiro e na política da educação física escolar. Quando nós fomos para Piracicaba, as meninas todas que estão aí, elas vão me lembrar, a gente tinha 10 núcleos de escolinhas na cidade de Piracicaba, quando a gente começou a trabalhar. E a gente colocava cada uma das jogadoras do adulto, a Paula, a Branca, a Vânia, tudo elas eram madrinhas de cada uma das escolinhas. E elas iam lá para incentivar as meninas. Elas eram os ídolos. Todas as meninas queriam ser igual a elas.
Então, motivava as crianças para isso. Quando nós fomos para o pré-olímpico, que era o Banco do Brasil, que era patrocinador do basquete, foi um representante do Banco do Brasil junto com a seleção, e eu fiz um projeto na viagem mesmo, entreguei para ele, para poder fazer o desenvolvimento. O Banco do Brasil tem agências no Brasil inteiro. Então, a ideia era de cada lugar fazer um núcleo de basquetebol feminino, bancado pelo Banco do Brasil, e aí colocar cada jogadora da seleção, madrinha de um núcleo, ela ia lá visitar e tal, para poder desenvolver isso para o Brasil todo. E aí você tendo a quantidade, todas essas meninas... Porque se você for esperar da escola, a escola não está dando mais nada para a gente. Por quê? Porque a educação física escolar não existe. Vamos dizer assim, que as diretrizes e bases da educação brasileira não existem para o esporte brasileiro. Então, você tinha que fazer alguma coisa a nível de empresa. Alguma empresa bancar um projeto assim. Na época que a Ponte Preta também era patrocinada pela nossa Caixa, nosso banco, a gente também tentou falar para tentar fazer, pelo menos no estado de São Paulo, mas, sabe, sempre no final, o basquete feminino ficou reservado para meia dúzia de apaixonados que fazem. Enquanto a gente fazia. Agora tem 3, 4 que fazem. A gente plantou... Tem um projeto BCN, aquele projeto que está lá em Osasco, começou com a gente. Se você for ver o projeto do BCN, ele começou com a gente e ele continua até hoje com categorias de base. E colocou o vôlei também lá. Por quê? Porque eles notaram que o basquete ficou para trás e o vôlei entrou na mídia, e a mídia que chama tudo. Você vê que o que saiu na televisão chama o público. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, primeiro, massificação. Segundo, dar competências a esses técnicos que vão trabalhar nessas escolinhas, quer dizer, formar esses novos técnicos dentro de uma filosofia nacional de trabalho, filosofia de basquetebol, de formação de base, capacitação dos técnicos, e, logicamente, vão aparecer outras. No tempo não tinha a Norminha, a Leninha, a Nilza, não apareceu a Paula, a Hortência, vão aparecer outras. Agora, é preciso de ter mais quantidade. Essas meninas que estão hoje, elas tiveram como ídolo quem? A Paula, a Hortência, todas, elas se basearam nelas, por isso elas estão hoje. Mas e o futuro, como é que vai ser? Nós vamos ficar eternamente com Norminha, Leninha, Marlene, Hortência, Paula, e o futuro, como é que é? Então é isso, eu acho que é preciso, eu sei que a Confederação está tentando fazer, eu acredito muito nesse trabalho do Neto, mas eu acho que precisaria de ter um grupo de trabalho cuidando da massificação. Não sei se a Confederação está fazendo, mas eu acho que a Confederação sozinha, porque os clubes sumiram. Sim. Nós não temos mais clubes. A gente tinha camisa, a gente tinha amor por aquilo que fazia. Hoje não. Hoje é o agente que leva para jogar em tal lugar, ela fica ali um ano e depois ela vai para outro lugar. Então, tinha que partir de cima, né? Mudar muito, muito. Sim. Mas eu acho que eu já fiz minha parte, já não dá mais para mim. Não, é porque esse projeto que você fez é tão importante porque é uma visão que extrapola até a questão da política da educação física brasileira, que agora eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, porque eu não tive tempo de pesquisar, fiquei sabendo poucas horas, que a educação física foi retirada do ensino, do ensino médio, né? Porque agora é facultativo, faz quem quer e etc. E que esporte não é mais uma coisa que deveria ser trabalhada dentro da escola, né? E isso é bem difícil. A Norminha está aqui, pode
confirmar para mim. Mas é assim, eu vejo que o seu projeto é importante porque ele tá fora de todo esse circuito que depende dessas políticas públicas. Seria mais uma coisa, uma política mais privada, por exemplo, dos clubes ou iniciativas individuais, não é? E com um determinado patrocínio. Mas sabe, Cláudia, desculpa, mas é que esse trabalho é a mesma coisa que você ir na montanha e tirar o diamante bruto da montanha, né, para poder você depois lapidar. Só que isso não dá visibilidade. Ninguém passa categorias de base. Não existe televisão, não existe divulgação. Então, é por isso que o nosso país, o povo só vai quando vai ser campeão. Então, essa parte educativa do esporte, essa parte educacional, não consegue patrocínio. Ela depende sempre das prefeituras das cidades ajudarem e do técnico, como nós fomos muitos anos, bater nas lojas para cada um dar um pouquinho, para comprar camisa, para comprar tênis, sabe? Então, a gente fica dependendo vamos dizer assim, de chapéu na mão. Então, não atrai ninguém para trabalhar nisso. Sim. Nós temos pouca gente trabalhando. Por quê? Porque a categoria de base não dá visibilidade, nem para o treinador, nem para o professor, nem para a escola. Não. Então, é difícil. Aqui no nosso país é difícil. Agora, eu falo sempre, é o técnico que tem que correr atrás. Se ele for esperar, não acontece. Ele tem que fazer acontecer. Sim. E agora eu queria pedir para você, que a gente já está acabando, você acredita? Então, passou uma hora voando. Passou voando. Mas eu queria pedir para você, se você poderia deixar uma mensagem de inspiração para essas jogadoras que estão todas aí na live, essas novas técnicas. Tem 3 meninas aí técnicas, né? Tem pessoas que estão querendo seguir o seu caminho. Qual a palavra que você deixa para elas? Olha, para as jogadoras que estão aí, que foram minhas jogadoras, e para as meninas que me conhecem, elas sabem que eu sempre trabalhei com amor. Eu errei muito, principalmente no início da minha carreira de técnico, porque eu era jogadora e pensava como jogadora, até você se acostumar, que é muito diferente você ser jogador e ser técnico. Então, para essas meninas, é minha eterna gratidão, porque elas me fizeram, por 30 anos, feliz. Eu fui muito... Aliás, sou feliz até hoje, graças a Deus. Mas eu fui muito feliz com a minha carreira, de ter ajudado algumas meninas a crescerem como ser humano, a melhorarem a vida da família. E eu fui muito feliz mesmo. Então, para elas, o meu carinho é eterno. E para essas meninas que estão trabalhando hoje na seleção brasileira, é de que elas confiem no trabalho, que elas se dediquem, que elas não fiquem esperando só quando houver o treinamento da seleção, elas têm que individualmente se prepararem, para parar um pouco de ficar só no celular e nas redes sociais e ir para a quadra treinar, porque ninguém vira jogador pela internet. Se quer virar jogador, tem que ir para a quadra, é só dentro das 4 linhas. E para essas técnicas que estão aí, é aquilo que eu falei. O técnico ele tem que correr atrás, ele tem que fazer acontecer e se preparar, porque ele pode ter uma oportunidade como eu tive, por que não? E aí, nessa oportunidade, ele tem que pegar pela frente, mas está preparado, porque não é brincadeira, tem que ter muita força espiritual, tem que saber que tem um Deus, que você investe na poupança de Deus, esse treinador, esses técnicos. Que você pondo na poupança de Deus, um dia ela vai te dar lucro, ela vem bênçãos para você. Então é só trabalhar, trabalho e amor naquilo que está fazendo. Tá. Muito obrigada, Maria. Imagina. Muito obrigada mesmo. A gente vai ver você na telona, dia 6 de setembro. Quem tem que agradecer, Cláudia, sou eu, porque aquele livro que você fez foi a coisa mais maravilhosa que o basquete feminino já teve, sabe? Em todos os tempos. E que eu tenho certeza que o filme agora, ainda incluindo essa geração de que eu fui técnica, eu acho que vai ser mais brilhante ainda. Tá? E que Deus abençoe você por você ter feito isso e abençoe todo esse grupo que está te ajudando aí na confecção desse filme.
E vamos aguardar. E se quiser vir aqui para Campinas para fazer essa reunião e a gente divulgar o filme, está às ordens aqui. Faremos, Maria. Um abraço grande. Fica com muito Deus. Obrigada. Abraço para você também. também. Beijo para todos. Obrigada a todos que participaram. E Deus abençoe a todos. Tá? E fique em casa, hein? Não fiquem aí para a rua. Isso, e máscara aí. E máscara, e máscara. Tá ótimo. Obrigada, Maria Helena. Um beijo grande. Obrigada a todo mundo. Com Deus. Até a próxima.